amores, a nossa aula de hoje será de álgebra. E o que nós vamos estudar hoje, professora? Hoje o nosso conteúdo é muito interessante. Nós vamos estudar expressões algébricas, certo, meus amores? Ô tia, expressões algébricas, o que vem a ser isso? E não vai passar, não é? Peraí! Vai ser esse quando eu fizer assim, né? Pronto. Então, vamos lá. Então, expressões algébricas. Muito interessante esse conteúdo. Por quê, professora? Algébricas. O que vai dar, leva você a pensar? Álgebra. Ok? Algébricas. Letras e números. Ok? Vamos a um pouco de história, certo? Na antiguidade não existiam símbolos para indicar números desconhecidos nas expressões. Então usavam-se palavras, desenhos, viu? Que deixavam os cálculos demorados e complicados. Somente a partir do século XVI passou-se a usar símbolos e letras, ou seja, números com letras. Depois que isso aconteceu, muita coisa melhorou, certo? Então, minha gente, expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. Pode ter expressão algébrica só contendo letras. 2A mais 3A mais 5A, isso é uma expressão algébrica, certo? Então, letras e números. Por exemplo, o dobro de um número. Como é que eu posso representar isso? Se eu não conheço o número, então aí, ó, o dobro 2 de um número. Que número é esse que eu não conheço? Eu vou usar incógnita. Incógnita, variável, letra, tudo se resume a isso, a uma letra, a um valor desconhecido. Então, fica muito simples identificar uma expressão algébrica. Por quê? O que é que ela apresenta? Só para lembrar, ela apresenta letras e números. Certo, meus amores? Olha aqui uma expressão algébrica. E o que ela apresenta? Em uma expressão algébrica vai aparecer a variável, que é a letra, certo? A incógnita, a variável. Estudio se resume à letra, certo? Pode ser chamada de determina a incógnita, determina a variável, determina o valor de x, o valor da letra, certo? Também apresenta, em uma expressão algébrica, vai aparecer coeficiente e parte literal. Coeficiente é o número, parte literal é a letra, certo? Aqui nós temos uma expressão algébrica aqui. Nós temos x mais 4x vezes 2 ao quadrado menos, abre parênteses, 3 dividido, esta barra aqui está representando divisão, por x, fecha parênteses. Então, veja, uma expressão algébrica aqui, ela é bem recheada de quê? Coeficiente, parte literal, operadores. Ô, professor, o que são operadores? Esse sinal aqui de mais, de menos, certo? Esse aqui também é um operador de multiplicação que veio representado pelo pontinho. Nós também temos aqui, ó, uma potência. Lembram do que a gente aprendeu? Potência, base, expoente. Então, aí, ô, professora, e quando a letra vem sozinha, sem estar acompanhada de números, como é que eu posso identificar o coeficiente? Quando a letra vem só, neste caso aqui, só x, quantos x você tem? Você tem um x. Uma vezes x é x. Então, não é obrigado a aparecer aqui o coeficiente. Mas na atividade, quando nós vamos estudar no futuro bem próximo, monômios, polinômios, você vai ter que identificar os termos, certo? De uma expressão algébrica, coeficiente, parte literal, o grau, certo? Então, se a expressão algébrica ela é inteira, ela é fracionária, tudo isso a gente vai estudar no futuro bem próximo. Por enquanto, a gente vai ficar identificando como a gente vai montar uma expressão algébrica. Lembrando que expressões algébricas envolvem números e letras, tá certo? Meus amores, aqui a gente eu trouxe um exemplo para vocês por extenso, para a gente descobrir qual a expressão algébrica que está por trás desse enunciado.
aqui nós temos o dobro de um número adicionado de 7. Então, eu só quero a expressão algébrica, ok? Então, aqui, o dobro é o quê? De um número, dobro é multiplicar por 2, o que? Eu não sei. Se eu não sei, eu posso usar qualquer incógnita, certo? Variável ou letra, estou me referindo à letra. De preferência, a gente bota X, mas você é livre, independente para isso. Então, o dobro de um número adicionado, o adicionado vem o sinal de adição. Adicionado de 7, ou então com 7, então 7. E uma coisa é certa, viu? Em uma expressão algébrica, não pode aparecer aqui o sinal de igualdade, não, certo? Por quê? Porque se aparecer o sinal de igualdade, é equação, viu? Porque vocês sabem que para ser equação tem que ter o quê? Números, letras e o sinal de igualdade. Nós não estamos trabalhando equação. Agora, a gente vai estudar expressões algébricas, que envolve números e letras. Cuidado para não confundir, ok? Bem, meus amores, agora a gente vai trabalhar valor numérico de uma expressão algébrica. Professor, o que é isso? É quando a gente substitui a letra por um número para determinar algo desconhecido que a gente queira saber. Eu trouxe um exemplo aqui, uma figura plana, conhecida de vocês, o retângulo, certo? E aqui este retângulo está representado através do desenho, onde o comprimento aqui está representado por A e a largura pelo número 3, certo? Então, se A substituir aí o valor numérico, para A igual a 5, se eu quisesse saber aqui o perímetro e a área. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é o perímetro? Perímetro é a soma do contorno da figura, certo? Então, o perímetro desta figura aqui, ele vai ser representado por uma expressão algébrica, certo? Então, o perímetro está aqui igual a, não é a soma do contorno, a soma dos lados, L mais L mais L mais L. 1, 2, 3 e 4. Por quê, professora? Porque tem 4 lados, certo? Então, vamos lá. Este perímetro aqui, o comprimento, esse lado comprido aqui, está representado pela letra A. Então, quantos A tem? 2A. Mas, a gente vai aqui escrever a expressão. Ela pode ser representada de duas maneiras. Dessa maneira, A mais 3 mais A mais 3. Pode ser assim? Claro que pode. Então, a gente também pode juntar. O que é que a gente tem? P vai ser igual. Quantos A nós temos? 2A mais 3 mais 3, 6. Certo, meus amores? Então, veja bem. Está aí representado. Deixa eu desse aqui. Tá ótimo. Agora, é possível saber o perímetro através desta expressão algébrica aqui. Então, nós queremos saber o perímetro. Queremos saber P, perímetro. Então, P. O que foi que a gente viu? Que o valor de A para A igual a 5. Então, onde tem a letra A, a gente vai colocar o número 5. Cuidado, lembre-se. Quando tem número junto de letra sem nenhum sinal, isto é a operação de multiplicação, que não é obrigado a estar com aquele xizinho nem um pontinho não, certo? Lembre-se, número junto de letra sem nenhum sinal, a operação é multiplicação. Então, aqui a gente vai botar para A igual a 5, temos. Então, nós temos aqui, vou repetir a expressão algébrica, 2A mais 6. P será igual a 2 vezes. Quanto vale A? A vale 5. Então, onde tem 5, eu vou colocar o parêntese. Ô, professor, eu poderia colocar sem parêntese? Sim. Eu coloco porque se o valor viesse negativo, você é obrigada a usar o parêntese. Então, é melhor ir logo se acostumando. Porque não pode ficar dois sinais, você lembram? Juntos aqui. Então, aqui o parêntese. P igual 2 vezes 5, 10. 10 mais 6. 2 vezes 5 mais 6. O perímetro é igual. 10 mais 6,
16, certo? Aqui eu posso ter, esqueci de colocar centímetro, ok? Então, aqui o perímetro, 16 centímetros. Nesta mesma questão, a gente é pedido a área. Você sabe que para calcular a área do retângulo, a fórmula é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Lembram-se? Então, a área é igual a base vezes altura. Eu represento por H, altura, certo? Então, aqui. Então, substituindo, então, a área é igual. Quem é a base? A base. O que foi que ficou aí embaixo? Embaixo ficou a letra A. Então, A vezes a altura. Está representado por quem? Por 3. Mas a gente quer saber a área. Então, agora é possível. A nossa expressão desta figura é esta aqui. A é igual a A vezes 3. Base vezes altura. Certo? Como A tem valor e A é igual a 5, então a gente pode fazer assim. Para A igual a 5, temos... Não é a área que a gente quer saber? Não é isso? A área. Deixa eu ajeitar isso aqui que ficou meio troncho. Ok? Então, repito a expressão, certo? Algébrica. A é igual a... Quanto vale 5? 5 vezes 3. A área é igual. 5 vezes 3, 15 centímetros. Como é a área? Centímetros ao quadrado. Certo, meus amores? Bem, meus amores, chegou o principal momento da nossa aula, que é a hora de praticar. Onde, professora? Nosso livro. Responda no caderno, certo? Se tiver dúvidas, anotem para a gente tirar as dúvidas na nossa aula online, ok? Página 86 do nosso livro. Deem uma olhadinha, estudem e boa tarefa. Beijo.